Olá, tudo bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre a questão do resumo. Tudo bem com você? Os resumos caem no vestibular? Sim, ele vai cair, por exemplo, na Unicamp, que é o que você está vendo, que é um órgão que a Conveste corrige, né? Que é a Comissão Permanente para Vestibulares. É uma comissão da Unicamp, beleza? Cai em outras universidades? Sim. Cai, por exemplo, nas universidades do Paraná. Cai em várias universidades, principalmente universidades que trabalham gêneros dentro do, do vestibular, dentro da redação. Beleza? Bora lá, o que é resumo mesmo? A gente sabe o que é, mas vamos dar uma refrescada na cabeça. É uma redução do texto original que tenta captar suas ideias essenciais. Nada mais do que isso. É uma apresentação fiel das ideias ou dos fatos apresentados em determinado texto. Fazer um resumo não é fazer uma cópia, não é fazer uma montagem de pegar texto daqui, copiar e colar. Isso não é resumo, cara. Isso é uma outra coisa, certo? É apresentar a ideia principal em parágrafos com conectivo, com coerência, com coesão, com pontuação, acentuação, que é importante, isso na hora do vestibular, tá? Para você apresentar um bom texto. E você pega as ideias principais do autor e fala com as suas palavras. Beleza? Existem 3 tipos de resumo. O resumo indicativo, que indica apenas os pontos principais do texto, os apresentados, dados, certo? O resumo informativo, que informa suficientemente ao leitor para que esse possa definir a conveniência de leitura do texto inteiro. Expõe finalidades, metodologia, resultados, conclusões. É mais ou menos esse aqui que o vestibular pede, tá? Resumo crítico. É o resumo redigido por especialistas com análise interpretativa do documento. Então quer dizer o seguinte, que no vestibular você vai fazer um resumo informativo, ok? Não esquece disso. Bom, no resumo deve-se apresentar apenas as ideias principais do texto resumido, como eu já falei para vocês, levando em consideração 3 elementos. Cada parte do texto essencial, introdução, desenvolvimento e conclusão. A progressão em que elas se sucedem, que vem primeiro e o que vem depois. Ou seja, como que está sendo colocadas as coisas, eu tenho que colocar no meu vestibular também. Ok? A correlação, ou seja, a ligação que o texto estabelece entre cada parte. Se uma parte é consequência da outra, ou a sua parte aconteceu para alcançar um objetivo expressivo com a outra. Quer dizer o seguinte, a questão da conexão entre os parágrafos. Se o parágrafo posterior explica o anterior, você precisa fazer essas ligações, isso é necessário, tá? Então, é necessário eu introduzir com conectivos, é necessário eu pegar as ideias principais, é necessário primeiro um planejamento de texto, certo? Mas a gente já vai falar sobre planejamento de texto na hora de fazer o resumo. Características do resumo. Linguagem objetiva, sem muita enrolação, sem gerundismo, sem o uso do gerúndio, né, o ando, endo, indo, sem muito locução verbal. Ah, o cara está dizendo. Não, seja objetivo com as suas palavras, de preferência em terceira pessoa, tá? Não ter frases da íntegra do texto. Você não vai trazer o parágrafo inteiro do cara, porque senão você está copiando. Não ter juízo valorativo, porque não é um texto de opinião. É um texto que vai expor a ideia de alguém. Fato. Ok? Ser compreensivo por si mesmo, ou seja, deve dispensar a consulta do texto original. Quer dizer o seguinte, o que você colocar no papel, ele tem que ser uma coisa básica. Ou seja, ele tem que mostrar pro cara que está vendo o seu texto, pro cara que está lendo o seu texto, a ideia principal de tudo aquilo. Beleza? Então pensem, ideia principal do texto,
Resumo não tem opinião. Ótimo. É preciso identificar dentro do texto o fato central, ou seja, você vai pegar o seu texto base, que a gente já vai fazer isso no segundo vídeo. Você vai pegar o seu texto base. Quem fez o quê? O que está sendo feito tal coisa aqui? Certo? Informações adicionais. Onde aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, para que aconteceu, com quem aconteceu e para quem aconteceu. Geralmente isso vai acontecer quando você tem que resumir uma notícia para expor o assunto principal. Tá? Há 3 principais técnicas de sintetizar: o apagamento e a generalização e a construção. Vamos lá para a primeira? O apagamento consiste em eliminar as partes desnecessárias, o que você considera excesso dentro do texto. Há coisas que não precisam, as ideias estão ali, você precisa ser objetivo, então pega só a ideia principal. Fazendo isso também, você mostra a sua concisão de ideias, o seu poder de concisão de ideias. Então vamos lá, um exemplo aqui para você sobre o apagamento. O aluno estimado era muito estudioso e aplicado. Ele fazia os deveres de casa diariamente. Vamos resumir? O máximo possível? O aluno era muito estudioso. Porque se ele fazia outra coisa em casa, a ideia principal é mostrar que o aluno é estudioso e aplicado. Se ele é estudioso, ele é aplicado, né? Então esse adjetivo aí cabe bem. Então, veja bem, eu fiz aqui uma consideração bem simples de um predicativo do sujeito. Sujeito, verbo de ligação, mais uma qualidade do sujeito. Então, o aluno era muito estudioso. Beleza? Vamos lá, generalização. Consiste em reduzir os elementos da frase usando um critério semântico. Carlos comeu picanha, costela, alcatra, coração no almoço. Cara, é muita coisa, é muito detalhe. Às vezes é importante na hora de você escrever uma narrativa, alguma coisa, detalhes. Quanto mais detalhes dentro de uma narrativa, melhor. Perfeito? Agora, na questão do resumo, é a objetividade. Carlos comeu carne no almoço, básico, tá? Na questão da construção, é a substituição de uma sequência por um único. Uma sequência de fatos por um único, que pode ser presumido por partes. Vamos lá? Ana comprou farinha, ovos e leite. Foi para casa, ligou a batedeira, misturou os ingredientes e colocou-os no forno. Cara, é resumo, é prático. O que a Ana fez? Você pode de 2 formas. Ana foi ao mercado e fez um bolo. Ou Ana fez um bolo. Só, não precisa de muita coisa, tá? Agora nesse segundo vídeo, a gente vai ver a proposta da Unicamp de 2013. Beleza? Já volto aí com vocês daqui a pouco. Beleza? Até mais.